Muito bem, no estudo da lição número 3, que trata do Evangelho Eterno, a lição de segunda-feira fala sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho que é eterno. Quando o profeta João, ele mencionou, descreveu as 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14, ele começou falando sobre um anjo voando pelo meio do céu e tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que estão no mundo. Apocalipse 14, verso 6. Esse Evangelho Eterno, ele tem, na verdade, o conteúdo dele é o plano divino para a salvação de todas as pessoas. Uma raça caída habita o planeta e é preciso que haja um plano de salvação. Esse plano de salvação está mencionado dentro do Evangelho Eterno. Por isso, o anjo, que significa um povo que vai pregar sobre esse Evangelho Eterno, simboliza que esse Evangelho Eterno tem um conteúdo de salvação. Esse conteúdo está baseado, fundamentado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a compreensão do Evangelho nos coloca, assim, diante daquilo que é sobrenatural. Um Evangelho sobrenatural nos seus efeitos. Um efeito que transforma a vida humana. Por isso, a compreensão do Evangelho nos coloca no centro dos acontecimentos das 3 mensagens angélicas. Entender as pessoas, ajudar as pessoas a compreender que é preciso temer a Deus e dar-lhe glória. Ensinar as pessoas que existe um sistema falido, religioso, que se chama Babilônia, e que esse sistema vai cair. Ensinar as pessoas que não se pode tomar ou receber na testa ou na mão direita o sinal da besta, senão a pessoa perde a salvação. É por isso que a compreensão do Evangelho Eterno é tão importante. A pergunta é que nós temos, na pergunta número 2, vem falando sobre o Evangelho Eterno e a esperança que ele nos traz. Obviamente que quando nós, assim, olhamos para o plano da salvação, encontramos Jesus como a figura principal. Um ministro que estava pregando numa igreja, terminado o culto, um homem se aproximou dele e disse: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu acho que com a minha inteligência, o meu carisma, a minha forma de me apresentar, eu creio que poderia facilmente criar um evangelho como Jesus criou. O que eu preciso mais? Aquele pastor olhou para aquele homem e disse: meu amigo, para que o senhor possa fundar uma religião como Jesus fundou, o senhor precisa primeiro nascer de uma mulher sem que ela tenha um contato natural com um homem. O senhor precisa ter um ministério onde haja milagres e que esses milagres sejam milagres notórios, como, por exemplo, ressuscitar uma pessoa morta. Como, por exemplo, trazer à vida uma pessoa que já morreu há 4 dias. Como, por exemplo, fazer com que os paralíticos andem, devolver a vista aos cegos. O Senhor vai precisar de ter uma mensagem tão poderosa para que seus discípulos possam contar às pessoas. E outra coisa, o Senhor vai precisar mostrar que o Senhor tem um assessor que se chama Espírito Santo e que esse assessor vai capacitar as pessoas, seus discípulos, a pregarem o seu evangelho. Depois, o Senhor vai ter que morrer numa cruz e ao 3º dia ressuscitar. E depois disso, subir ao céu na vista e na presença de todas as pessoas que conhecem o Senhor. Se o Senhor fizer isso, e o Senhor puder prometer que vai retornar para buscar os seus seguidores, o Senhor terá fundado uma religião como o Senhor Jesus fundou. O homem olhou para o pastor, abaixou a cabeça, pediu desculpas e saiu de fininho. Obviamente que Jesus Cristo, ele se diferencia de todos os filósofos e pensadores deste mundo, porque o Senhor Jesus, ele se tornou homem, era um Deus que se tornou ser humano, para que pudesse entender o ser humano e capacitar o ser humano a vencer o pecado. Por isso, o Evangelho Eterno é tão precioso e por isso sua compreensão nos faz ter uma visão completa do amor de Deus. Pergunta de número 2. Como o Evangelho Eterno é apresentado assim a todos nós e que esperança ele nos traz? Para isso, vamos precisar ler 3 textos bíblicos. Primeiro texto, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. O apóstolo Paulo mostra o poder do Evangelho nessas palavras. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Eu quero falar dele, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Pelo que também sois salvos, se retiverdes esse Evangelho tal como eu vos tenho anunciado. Senão, vocês terão crido em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também vos recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as profecias das Escrituras. Esse é um texto maravilhoso. O apóstolo Paulo nos fala que Jesus Cristo, ele se tornou o nosso Salvador, morreu e ressuscitou. Romanos 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar que a sua justiça, pela remissão dos pecados, vocês podem ser salvos. Os pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, Deus nos salvará por causa de Jesus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo, ele se tornou o nosso substituto e nos libertou da prisão do pecado. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo fala no verso 6 a 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque pode ser que uma pessoa morra por alguém que é bom, alguém que seja assim de boa índole, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda maus e pecadores. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo nos fala que o evangelho da salvação nos condiciona a termos assim um substituto, que foi o Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós, mesmo nós sendo pecadores e inimigos do Senhor Jesus Cristo. Então, para a pergunta, como o evangelho eterno é retratado nesses versos e que esperança nos traz? Resposta: o evangelho eterno nos apresenta Jesus morrendo em nosso lugar e nos justificando por meio da fé, por meio do seu sangue, e nos dando a esperança da vida eterna. A morte de Jesus, o derramamento do seu sangue, nos leva a uma condição de crença, de fé. Ao crermos nesse Jesus e aceitarmos o seu sangue como o sangue que nos lava dos pecados, Deus nos justifica, limpa a nossa ficha, paga a nossa dívida, quita a fatura, e somos vistos diante de Deus como uma pessoa limpa diante da sua santidade. Por isso Jesus Cristo é tão importante, por isso o evangelho eterno, ele é tão importante para o pecador. O evangelho é chamado de boas novas, porque é a grande notícia de que Cristo assumiu na cruz os nossos pecados e nos livrou da condenação que a lei de Deus exigia. Por isso é que se diz que a lei condena, mas o evangelho nos justifica, porque o evangelho tem a pessoa do Senhor Jesus no centro do evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas, ele enalteceu muito a pessoa de Jesus, porque através de Jesus, nova vida raiou para os pecadores. Por isso, o apóstolo Paulo declarou o que Jesus fez por nós, para que nós, sem que merecêssemos, nós pudéssemos então receber, através da graça divina, a condição de sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele até complementa dizendo, por causa de Jesus, nós somos feitos herdeiros, nós que éramos indigentes, não tínhamos nem onde cairmos mortos. E Deus então nos elevou à condição de filhos e de herdeiros junto com Jesus. Por isso, a salvação não é alguma coisa que nós tenhamos que fazer, é algo que vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. O grande pregador Charles Spurgeon disse, ainda bem que a salvação é pela fé e não pelas obras. O céu seria um lugar entediante se nós ficássemos ouvindo pessoas dizendo e se gloriando porque estão no céu, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque levaram tantas almas aos pés de Cristo, porque se santificaram. Seria um lugar medonho de se viver. Por isso a salvação não é pelas obras, é pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque por isso o evangelho, ele se torna eterno, porque é um evangelho que mostra
um Deus perdoador, um Deus justificador e um Deus que oferece a vida eterna pela graça aos pecadores. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 453, a seguinte expressão: essas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação ao Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo no tempo do seu aparecimento. É justamente o Evangelho eterno que vai colocar a marca na Igreja verdadeira. Esse Evangelho eterno pede que temamos a Deus e que o adoremos. E é justamente no Santo Sábado que nós encontramos a maior fase de adoração de uma pessoa, porque ali reconhecemos Deus como Criador. É o memorial da criação. Ali nós damos a Deus todas as prerrogativas que Ele possui, de Criador, Restaurador e de Redentor. Que Deus nos abençoe. Possamos, a cada estudo dessa semana, fundamentarmos a nossa crença no Evangelho eterno. Obrigado, Senhor, por esse Evangelho que mostra Jesus sendo nosso substituto, nosso Redentor. Louvado seja o teu nome. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, uma feliz segunda-feira e vamos para a semana que promete ser boa e Deus vai nos abençoar para termos grandes vitórias. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.